Vocês vão tudo pro YouTube, viu? Meu YouTube, mas é para tudo de vocês. Para quem não puder assistir, vocês estarão no YouTube. Preparem-se. Eu vou desativar o som de vocês depois, fica dando interferência para a aula. Bom, essa é a nossa aula número 4. E eu já vou desativar o som de vocês aqui. Deixa eu posso desativar aqui, depois eu ativo de vocês. Essa é a nossa aula número 4 e nós vamos falar sobre o princípio da culpabilidade. A culpabilidade no direito penal, ela tem várias acepções. Isso é uma coisa importante de vocês gravarem. Eu vou mandar os slides para vocês depois. Então, o termo culpabilidade é empregado pela doutrina penal em vários sentidos. Isso é, os livros, ele não tem um sentido único, ele consegue ter alguns sentidos. Primeiramente, ela se identifica a culpabilidade como uma categoria dogmática. O que faz parte? Faz parte da dogmática penal. Dogmática da teoria geral do delito, que vocês vão aprender com o professor Antônio no semestre que vem. Ele que vai dar praticamente toda a teoria geral do delito. E que faz parte do próprio conceito analítico de crime ou de delito. Delito e crime são sinônimos, né? E qual é o conceito analítico de crime? Isso vocês vão ter que gravar, se vocês quiserem anotar agora, vai estar no slide, mas isso eu vou cobrar sempre de vocês, porque esse é um conceito fundamental. Se vocês se formarem sem saber esse conceito analítico de crime, vocês não vão estar preparados para... vocês não vão estar preparados. Então é o seguinte, ó, o conceito analítico de crime é um fato típico mais ilícito ou antijurídico, é a mesma coisa, mais culpável. E aí é que vem o termo culpabilidade. Então, nesse sentido, o conceito de culpabilidade é meramente dogmático e, portanto, composto por elementos variáveis conforme a teoria do delito adotada. Vocês vão ver que na culpabilidade, dependendo, vocês vão aprender com o professor Antônio a teoria psicológica da culpabilidade, a teoria psicológico-normativa e, por fim, vão aprender a teoria normativa da culpabilidade, que é a que vige ainda hoje. A teoria psicológica da culpabilidade foi abandonada. Então, se nós olharmos, nós vamos ter esses 3 elementos. O fato típico, que é o tipo penal. É o tipo penal. O tipo penal é aquilo que está na lei. Criminalmente, ali, para matar alguém. É o tipo penal. Depois nós vamos analisar a ilicitude ou antijuridicidade. Isto é, se é contra o ordenamento jurídico aquela arma. Em regra, matar alguém é contra o ordenamento jurídico, não é? É ou não é, Vinícius? É ilícito. É ilícito. Mas nós vamos ter aquelas exceções. Por exemplo, o exemplo mais idiota de todos é a da tábua de Carníades, que a gente chama tábua de Carnádias. Como é que é? Uma pessoa está andando num barco, numa canoa, e aí este barco afunda. E aí fica uma tábua. E aí o Vinícius e a Camila estão em cima daquela tábua, eles se dão por conta que aquela tábua afunda com os dois. Então a Camila rapidamente pega um pedaço de pau que ela olha ali, dá uma paulada na cabeça do Vinícius e deixa ele morrer afogado porque ela quer salvar a vida dela. Estado de necessidade. Então ali nós temos um fato típico, a Camila matou o Vinícius, porém o fato não é ilícito, não é contra a ordem jurídica. E por fim nós temos a questão da culpabilidade, do fato culpável. Se ele é culpável ou não. Espera aí que eu vou desativar o som aqui para ti, meu amigo. Só um pouquinho, que eu vou te dizer, senão a gente fica... Rodrigo, tudo bom, Rodrigo? Tá ótimo. Já desativou o teu som aí? Tá bom. Tô te vendo aqui. Bom, então, nós temos essa situação. E a culpabilidade hoje, que nós retiramos os elementos psicológicos dentro da culpabilidade, porque logo que criaram essa doutrina da teoria geral do delito, que isso inicia no final do século XIX, com Franz von Liszt e Ernest Belling, que foram as primeiras pessoas a conceber este conceito de fato típico, ilícito, culpável, dentro da culpabilidade nós ficávamos o dolo e a culpa estrito sensu.
Isso mudou com Hans Welzel. Hans Welzel e o próprio Alexander Zudona, que eram alemães, transferiram a culpa, o dolo e a culpa stricto sensu para dentro do tipo penal, para ser analisado como um tipo subjetivo. Vocês vão aprender tudo isso com o professor Antônio. Então, nós estamos vendo que aqui a culpabilidade tem esse sentido, que também pode ser dizer o seguinte, ó, quem é culpável? Então, por exemplo, por que um adolescente não comete crime? Uma criança não comete um delito? Ele pode cometer um fato típico, ele pode cometer um fato ilícito, mas ele não é culpável. Isso por quê? Porque ele não tem a idade suficiente para cometer um crime, que é a partir dos 18 anos de idade. Em segundo sentido, a culpabilidade também costuma ser compreendida como um elemento da graduação da pena, onde se estabelece sob o postulado da proporcionalidade uma relação entre culpa e castigo. Isso quem gosta muito é um doutrinador alemão chamado Klaus Roxin, que ele diz o seguinte, ó, que para tu dosar a pena, tu tens que analisar a culpabilidade. Então, por exemplo, se a pessoa ela é propícia ao crime, isso vocês vão analisar no direito penal 3, também vai ser ministrado pelo professor Antônio, no artigo 59 do Código Penal. É ali onde há uma individualização da pena e onde vocês vão ver os elementos da culpabilidade, se a pessoa deveria se movimentar, agir mais. Por exemplo, vamos supor o seguinte, o Vinícius resolve aplicar um golpe na Camila. E aí, um golpe bem ruinzinho, bem fraquinho. O cara descobre o golpe e o Vinícius responde um processo criminal, por estelionato, alguma coisa do gênero. Pode-se dizer que a culpabilidade do Vinícius é normal ao caso. Ou, se demonstrarem que o Vinícius estava precisando sustentar a família dele, estava com problemas e tal, podem dizer até que ele tem uma culpabilidade diminuída. Já o Rodrigo, que é um policial civil, por exemplo, se ele vem a cometer, por exemplo, pedir uma propina, alguma coisa do gênero, disse que algumas pessoas sustentam que a culpabilidade do Rodrigo é maior. Por quê? Porque ele é um policial civil. Há quem diga, há quem respeite. E aí há uma discussão bem grande na doutrina e na jurisprudência que vocês vão aprender isso com o professor Antônio. Não é comigo agora no momento. Por fim, complementando esses sentidos, acrescenta-se um conceito político-criminal e, ao mesmo tempo, de limite do âmbito do punível, que inclui e pressupõe, por sua vez, os princípios de responsabilidade pessoal ou responsabilidade subjetiva, de responsabilidade pelo fato, da presunção da inocência e da individualização da pena. Este é o sentido do princípio da culpabilidade. O que é responsabilidade pessoal ou responsabilidade subjetiva? Responsabilidade pessoal ou responsabilidade subjetiva significa o seguinte, meus amigos, que tu só vai poder responder pelaquilo que tu fizeste, aquilo pelo pessoal. Tu não pode responder por outros fatos ou por casos diversos daquilo que aconteceu. Por exemplo, e isso é algo relativamente novo. Antigamente, na Idade Antiga, existia num código da Suméria, por exemplo, lá dos primórdios, que se um pedreiro construísse uma casa e aquela casa viesse a cair depois, o pedreiro perderia o seu braço, seria punido. Ora, não se questionava se o pedreiro obrou com culpa ou dolo. Ou seja, se caso acontecesse um terremoto, um tsunami, ou o Vinícius resolvesse plantar uma horta do lado da casa e acabasse cavando
nas fundações e arrebentando a casa. Não era o pedreiro que ia responder. É um absurdo isso. Vocês estão entendendo? Que tem que responder se tu tem uma negligência, ou seja, uma infração ao dever de cuidado, ou se tu agiu com vontade que aquela casa caísse e matasse a Camila. Aquela casa que foi construída. Para isso tu vai responder. Do contrário, não. Então, quando a gente fala em responsabilidade pessoal ou responsabilidade subjetiva, a gente está exigindo este elemento que é da dogmática, que é o dolo ou culpa, que fazem parte do tipo subjetivo. Vocês aprenderão isso com o professor Antônio, mas eu vou ressaltar nas próximas aulas. Da responsabilidade pelo fato. Não, em tese, pelo princípio da culpabilidade, não se deveria ter uma responsabilidade pelo tu ser, mas sim pelo que tu fazes. E, infelizmente, isso não é bem assim no direito penal. Explico por quê. Porque é comum nós encontrarmos, muito comum nós encontrarmos, tipos penais que tratam a responsabilidade pelo que a pessoa é. Como é o caso do rufianismo. O rufianismo, sabe o que é o rufianismo, Vinícius? É o cafetão, cafetinagem. Então o cara vai ser um rufião, o rufianismo é o crime de cafetão. Que existe essa modalidade. Então, ser dona de zona do meretrício, por exemplo, de puteiro, crime. Crime. E ainda entra pela questão da presunção de inocência, que nós veremos mais adiante, que é uma questão de processo penal, e pela individualização da pena, que eu já tratei com vocês, que também vai ser. A doutrina identificou, então, este último sentido político-criminal como o princípio da culpabilidade. É para limitar o poder punitivo do Estado, para não deixar que nós só um pouquinho, desculpa, aqui, não deixar que nós sejamos punidos por fatos. Bom, a doutrina não deixar que se puna sem motivação, né? Então, embora a rigor, se observarmos mais detidamente o conceito dogmático de culpabilidade e mesmo a mensuração de pena, estão, de certo modo, compreendidos na ideia central do princípio da culpabilidade, como princípio, e derivam certamente da evolução a respeito da concepção do termo jurídico culpabilidade. A culpabilidade como princípio pode ter compreendida também como uma garantia contra os excessos da responsabilidade objetiva, que hoje, infelizmente, nós estamos partindo para um direito penal que está praticamente violando o princípio da culpabilidade e partindo para a responsabilidade objetiva. Como isso? No direito penal econômico. Quando se diz que o administrador devia verificar, devia ter um controle absoluto sobre o que estava acontecendo e tenta se responsabilizar um administrador de uma empresa. Vocês estão entendendo? Então, isso não pode. Ou pelo um contrato social lá. Lá consta... Eu vou dar um exemplo para vocês de um caso de responsabilidade objetiva que eu, como advogado, trabalhei. Há muito tempo, aqui em Santa Maria, eu tinha um juiz federal que era meu amigo. E esse juiz federal me nomeou como defensor dativo. O que era um defensor dativo? Quando a Defensoria Pública da União não podia mandar alguém lá, ele me chamava. E aí, no final do mês, me pagava um valor simbólico lá por eu ter ficado. Como eu estava sem muito processo criminal, eu estava mais atuando na área civil na época,